E aí, meus bacanas, sou o Vitor, para quem não me conhece, V de Vitor mais uma vez. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz o meu cosplay do Inosuke. Eu sou cosplayer aqui do interior de São Paulo, moro em Botucatu, gosto de vários animes como Demon Slayer, Death Note, One Piece, sempre faço um anime que tem uma katana, já fiz personagens como Homem-Aranha em várias versões, Zoro, Inosuke, Guts, mas hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como foi minha experiência fazendo o cosplay do Inosuke, do anime Demon Slayer. Aqui na nossa bancada eu tenho o cosplay completo do Inosuke e eu vou mostrar parte a parte para vocês. Essa é a parte da cintura, essas são as katanas, essa é a parte da calça, essa é a cabeça, a peruca e a parte dos pés. Mas vamos começar pelos pés. Então, pessoal, começando pelos pés, eu tenho aqui os chinelos. Eu utilizei uma tábua de 80 centímetros de madeira, a grossura de 2 centímetros. Eu fiz com o molde do meu pé. Então, peguem o chinelo de vocês. Antes de comprar madeira, tenham uma noção do tamanho do pé de vocês. O meu, 70 centímetros, deu para fazer os 2 chinelos. Tendo o tamanho, eu acho legal a gente considerar uma altura padrão para o chinelo não ficar nem muito frágil e nem muito grosso. Onde eu considerei 2 centímetros de largura da madeira. Para fazer esse detalhe, pessoal, nos dedos, eu utilizei uma corda que você encontra em qualquer loja de armarinho. Se você ver aqui, ó, ela tá com essa espessura, tá? É a que eu encontrei boa para fazer. Mas aí varia do que você achar mais confortável para o seu pé. Se você comprar 1 metro, vai utilizar, ainda vai sobrar, fazer mais de 2 pares de chinelo. E parafusos foram muito úteis para a gente terminar. Primeira parte é cortar a madeira de acordo com o formato do seu pé. Fiz com um lápis o formato do meu pé na madeira. Assim que feito, eu tive uma dimensão do mesmo, cortei um pedaço e utilizei esse mesmo pedaço para fazer o molde do outro, os dois ficarem do mesmo tamanho. Feito isso, eu cortei a corda de uma dimensão onde ela ficasse 2 nós embaixo, agora dá para ver bem os nós aqui. Com um pouquinho do que sobrou da madeira, a gente vai cortar 2 tamanquinhos bem pequenos e colocar nas 2 extremidades do pé. Feito isso, vocês vão deixar o nó que vocês deram na corda, a madeira tem que ficar mais alta que o nó. A madeira ficando mais alta que o nó, a gente coloca o tamanquinho aqui em cima e utiliza o parafuso para fixar o tamanco na madeira do chinelo. Lembrando que o parafuso não pode ser maior do que a madeira, pessoal, ele tem que ser menor. Ele tem que passar pelas 2 madeiras, mas ele não pode ser maior, senão ele ia atravessar o chinelo. Feito isso, a gente tem uma fixação, isso não sai. E fica bem legal, pessoal, um acabamento bem bacana para ser bem fiel ao personagem. Essa é a calça dele. Ela é uma calça balão. Ela tem que ser bem larga nas laterais. Ela começa com elástico na cintura para que ela dê esse efeito sanfona. Ela vai ser apertada na cintura. Um tecido pelúcia é a parte que você vai utilizar para fazer o acabamento da perna. Então aqui a gente vai ter o tecido pelúcia costurado na calça. E isso vai dar um acabamento de animal que o Inosuke tem em suas pernas. A parte da cintura do Inosuke não tem muito erro também, é um tecido pelúcia na cor marrom. O truque que você vai utilizar aqui, pelo menos o que eu utilizei, é a amarração com botões. Botões esses que eu comprei da mesma cor da pelúcia, para ele não ficar aparecendo. Feito isso, você vai colocá-lo na sua cintura e amarrá-lo com o botão. A dica que eu dou é não fazer isso com velcro. Como um lado liso vai ficar em contato com o lado crespo, muitos pelos podem acabar grudando no velcro. Então, eu utilizei um elastiquinho costurado em uma das hastes e um botão. E funciona muito bem, pessoal. Peruca não tem muito segredo, né? Não vou ensinar vocês a fazer uma peruca. Tem alguns cuidados que você pode ter com a sua peruca cosplayer. É interessante você sempre guardar ela com a tela de proteção que elas vêm, sempre estar penteando e colocando em um manequim de cabeça. Assim ela sempre vai ficar lisinha, com os cabelos bem ajeitados. E a peruca do Inosuke em específico, ela começa com o topo da cabeça preto e tem seu final azul. Vocês podem encontrar em vários sites bem conhecidos, não é difícil de encontrar. A peruca foi comprada e é isso.
Para fazer as katanas, eu utilizei estrado de cama e acabou sendo material reutilizável, já que eu encontrei em uma caçamba. Mas você pode escolher comprar uma madeira fina, numa madeireira da sua cidade, fiquem à vontade. Na internet você vai encontrar moldes gratuitos para a espada do Inosuke, então é só estar colocando ali o molde. Se não me engano, deram 3 folhas. Rolando as 3 folhas, você passa esse desenho para madeira. Eu recomendo você utilizar uma tico-tico. Se você for para um serrote ou algo do tipo, vai ser muito complicado na hora de lixar para ela não ficar áspera e sim lisa como ela ficou. Comecei com uma lixa um pouquinho mais grossa, utilizei 2. Uma mais grossa e uma lixa mais fina, para que não ficasse áspero os detalhes da lâmina. Entra um terceiro detalhe, pessoal, que é esse arredondamento que a lâmina tem que ter. A espada não pode ser reta. Se vocês olharem, ela começa arredondada desse lado, porém no lado da lâmina ela é mais fina. Então assim que você fizer o acabamento na parte de dentro, você vai dar uma boa lixada. Lembrando que isso também pode ser um pouco perigoso. Então eu deixei fino ao ponto de que não tenha corte. Mas se você afinar muito, ela pode realmente cortar, pessoal. Então tomem cuidado. Feito isso, eu fui para a parte de tinta. São 2 cores diferentes. Preto e uma tinta prata metálica. E aí varia de vocês, se vocês vão querer utilizar uma tinta spray, se vocês vão querer utilizar uma tinta de tecido. A técnica que eu usei para pintar é muito simples, pessoal. Eu colei uma fita em toda a parte que é prata e pintei a parte preta primeiro. Assim que eu deixei secar, eu retirei essa fita adesiva e fiz o inverso. Coloquei a fita adesiva onde estava pintado de preto e pintei toda a parte de prata. Agora, já para o guarda-mão do Inosuke, você vê que ela não tem aqui aquele detalhe que as demais espadas têm. Eu utilizei esparadrapo, daqueles de farmácia, e enrolei inteirinha ela, sem um padrão específico. Porém, ela tem sua textura. E para dar esse acabamento em relação à cor, que ficou meio amarelado, meio de tempo, eu utilizei um pouquinho de água com tinta preta. Isso já dá esse acabamento de coisa mais velha, assim. Agora, vamos para ela. Eu fiz a cabeça de javali utilizando materiais recicláveis. Mas na hora que você vai fazer algo com o formato da sua cabeça, é muito mais fácil. Eu fiz com papel machê e uma bexiga. Tendo a bexiga preenchida, eu fiz com papel machê até dar bastante dureza. Assim que eu tive esse formato estabelecido, eu passei isso pro papelão. Eu cortei várias tiras de papelão, peguei aquele papel machê que tinha o formato da minha cabeça e fui colocando no papelão. E assim eu tinha um molde maior que minha cabeça. Feito isso, eu fui fazendo o preenchimento por fora, pessoal, com uma camada de papel machê bem mais grossa. Precisa estar bem sequinho, precisa estar muito bem colado, porque depois a gente vai costurar em cima desse papel machê. Então, você tem que fazer com muita calma e é normal que ele fique rústico. Essa costura, ela tem níveis diferentes. Você vai fazer pequenos nozinhos, pessoal. Furar de dentro para fora, tirar outro nozinho e ir fazendo isso. O que é importante vocês lembrarem, pessoal? Na hora de fazer essa costura, os nozinhos abaixo do focinho tem que ter 10 centímetros de largura. Os próximos ao rosto, você vai fazer com 4 e 5 centímetros cada nozinho. E na parte da cabeça, você vai utilizar 10 centímetros também. Não tem um padrão, pessoal. Dentro ela não vai ficar bonita. Olha, são muitos nozinhos. Feito isso, pessoal, vocês vão pegar uma tesoura e vão cortar nozinho por nozinho, somente do lado de fora, tá, pessoal? Antes de partir para o acabamento externo, a gente vai passar cola branca em cima de todos os nós, para esses nozinhos não se movimentarem mais. Os nozinhos que a gente tem, a gente vai cortar com a tesoura, um a um. E aí a gente vai ter uma textura parecida com isso, que é lã cortada, nada mais que isso. Eu pego um pente de aço, ou um pente se você tiver mais paciência, e começa a pentear a sua cabeça. Fio a fio, pedaço por pedaço, para ficar com essa textura de pelo sujo. E aí por isso que é importante a gente fazer ela com dimensões diferentes na hora da costura da lã, tendo esse resultado final em relação a pelo. Agora, os detalhes de acabamento, pessoal. Para fazer os olhos, eu utilizei caneta esferográfica, um pedacinho de tela, uma garrafa plástica. Eu peguei as partes redondas da garrafa. Então, ó, pessoal, aqui vocês conseguem ver que os olhos são bem transparentes. Desenhei os olhos com caneta esferográfica por dentro e aí eu colei ele todo por dentro. E colando a tela por cima dele, a gente tem uma textura azul nos nossos olhos. No acabamento das orelhas, eu preferi dar um pelo um pouquinho mais leve. Então peguei um pouco da lã que a gente tinha, cortei ela, desfiei ela e colei ela aqui em cima, do jeito que ela estava.
Feito isso, eu fui pro detalhe do focinho, que até então estava aberto. Pessoal, isso aqui é EVA pintado de rosa. E se vocês olharem bem de perto, vocês vão ver que até os detalhes de corte eu fiz com uma faquinha, mas o importante é a gente ter esse detalhe da textura, onde isso aqui parece um focinho molhado mesmo. As presas também são bem simples, eu fiz ambas as presas com Durepox, a fixação delas fica para dentro da máscara, então você vai fazer um sistema de ganchinho, onde vocês pegam um pedaço de arame bem pequeno, vocês fazem a presa no Durepox e o ganchinho você coloca por dentro da máscara e cola ele com cola quente ali dentro, tendo essa firmeza que ele tem. É um trabalho bem demorado, para você ter um acabamento bom em relação à tinta, tem que fazer com calma, pessoal. E esse acho que é o mais importante. Esse é o nosso resultado final. Em relação à maquiagem que eu utilizo para fazer o cosplay dele, pessoal, eu simplesmente tento ressaltar com alguma coisa preta ou marrom as linhas do corpo e faço alguns ferimentos, umas manchas de sangue, já que o Inosuke é bem porradeiro. Então, pessoal, eu queria agradecer por esse tutorial de hoje, a você que está nos assistindo, ao Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Programa de Ação Cultural PROAC e o Fomento CUT-SP. Porque se não fosse essa galera, nada disso tinha acontecido. Então, mais uma vez, muito obrigado e acompanhe Vê de Vito nas redes sociais.